Você acredita que as pessoas podem mudar? Que pode, de fato, haver uma transformação efetiva na caminhada de alguém? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de acreditar nesse tipo de coisa, não é mesmo? Até porque, talvez, durante muito tempo, observando algumas pessoas a executarem determinados padrões, fazendo as coisas de uma mesma maneira, e às vezes até mesmo completamente atoladas por esses instintos de agir, ou até mesmo alguns vícios que compõem a decisão dos seus atos, é difícil a gente acreditar que pessoas podem por si só mudar de ideia, mudar de comportamento. Isso às vezes tem a ver com a gente também, quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente percebe tendências no nosso comportamento, algumas inclinações, alguns vícios. Será que a gente pode mudar? Será que a gente consegue? Será que é possível a gente viver uma nova vida e uma nova perspectiva? Seria possível existir um novo eu? A palavra de Deus nos mostra que, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, podem ser feitas novas todas as coisas. Que quando os nossos olhos são abertos pela ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós nos tornamos nova criatura. É exatamente nessa direção que eu queria conversar com vocês nessa manhã, convidando você a abrir ou a ligar a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo aqui, do versículo 1 até o versículo de número 21, segunda aos Coríntios, capítulo 5, eu vou fazer a leitura na NVI, na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na versão que você tem em mãos. O desafio que eu faço para você, você já sabe, durante essa semana, leia e releia esse trecho da palavra de Deus que nos diz o seguinte: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Quanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo, habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. Esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram,
eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, escrevendo à igreja de Corinto, que passava por uma série de situações onde algumas inclinações e decisões no dia a dia pareciam estar distantes daquilo que agradava a Deus, Paulo está afirmando aqui a possibilidade de se viver sim uma nova perspectiva, de se viver em uma nova compreensão de tudo aquilo que está à nossa volta e, consequentemente, tendo atitudes e escolhas também diferentes que possam agradar a Deus. Porque nós agora somos percebidos, não pela nossa performance, capacidade e decisão própria, mas pela ação de Deus e pelo habitar do Espírito Santo em nós, fazer diferente, sendo novas criaturas. Viver uma vida e uma nova perspectiva. Viver uma novidade de vida. Porque em Cristo somos nova criatura. Então, olhando para esse trecho da carta que ele escreve aos Coríntios, entendendo que isso também pode falar à nossa mente, ao nosso coração, nós percebemos que quando os nossos olhos são abertos pelo Espírito Santo, quando de fato nos tornamos uma nova criatura, existem implicações e novas perspectivas, porque agora nós somos guiados pela esperança da vida eterna. Olha só o que Paulo começa já no trecho dessa carta, no primeiro trecho dessa carta que a gente leu aqui do capítulo 5. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, não, ele não está falando da sua casa de tijolos, ele não está falando do seu apartamento, ele está falando da onde você habita, do seu corpo. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Ele está falando que se ainda que nós não estejamos mais aqui, presentes no corpo, na história, ou seja, se os nossos olhos se fecharem para a história, esse não é o fim. Esse não é o fim. Muitas pessoas têm muita dificuldade no que diz respeito à morte. Isso é natural. Nós não fomos criados para a morte. A morte se torna uma realidade quando a humanidade, ao virar as costas para Deus por conta do pecado, mergulha no caos da consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. É por isso que a morte é algo tão aterrorizante para a gente, tão desconfortável. Por quê? Porque nós não fomos criados para a morte. Então, nós gastamos a maior parte do nosso tempo tentando nos livrar dela, não é verdade? Às vezes tentando fazer coisas que vão nos levar a nos perceber mais jovens, porque quando a gente se percebe mais jovem do que de fato a gente tem aquela sensação de que a morte ainda está longe, porque a gente tem aquela ideia na cabeça, não, a morte vai chegar quando eu tiver mais velho. Então, enquanto eu conseguir dar um jeito de parecer novinho, de parecer novinha, a morte não vai passar aqui na minha porta. Então, a gente começa a ter esse tipo de postura. A gente também tem muita dificuldade quando nós temos que lidar com uma perda de pessoas que nós tanto amamos. Quando
a morte de fato bate à porta e entra dentro da nossa casa. Quando nós temos que lidar com o luto. Esse é o desconforto, essa é a tristeza do nosso coração. E muitas vezes é desesperador quando você olha para a morte como uma interrupção definitiva, sem nenhuma perspectiva para aquilo que vem depois. De fato, isso faz com que a nossa vida se torne desesperançosa, triste, sem alegria. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. E não é isso que acontece com o nosso coração quando os nossos olhos são abertos pela ação do Espírito Santo. Nós passamos a estar preparados para dar a razão da nossa esperança. Nós sabemos que o fim não é o fim, mas na verdade talvez seja só o começo. Eu já disse aqui algumas vezes, parafraseando o escritor irlandês C.S. Lewis, que as nossas aventuras aqui na história nada mais são do que a capa e a primeira página do livro da nossa verdadeira história, que ecoa na eternidade. O ponto de partida dessa nova criatura é esperança, não desesperança. A primeira coisa que acontece agora, quando os nossos olhos são abertos, quando tudo se faz novo, é nós entendermos que podemos ansiar pela eternidade, para o lugar onde nós fomos criados para viver, a presença de Deus. As Escrituras nos dizem que o nosso coração anseia por esse lugar, anseia pela eternidade. É a saudade de um lugar que a gente não viu. É uma coisa mais forte dentro de nós, que às vezes a gente nem consegue compreender e explanar. Mas nós passamos a ser guiados por essa esperança. Eu sempre brinco que essa é a razão pela qual nós cantamos em velório de crente, né? As pessoas às vezes ficam incomodadas com isso. Mas por que vocês estão cantando? A pessoa morreu, é um momento triste. Como vocês vão cantar? A gente canta por conta da nossa esperança. Nós sabemos que aquele não é o fim. Esse é o ponto de partida que nós percebemos aqui para uma nova criatura. Uma nova criatura que está caminhando em uma direção que é um abismo sem fim, de uma morte eterna, mas que agora tem uma nova vida e uma nova perspectiva, entende que ela não está caminhando para o fim, mas que ela está aqui apenas de passagem até chegar no lugar onde ela deveria realmente estar. Essa é a nossa alegria, sermos guiados pela esperança da vida eterna. E aí, nós ganhamos um novo propósito para a nossa existência. Há uma nova perspectiva, um novo entendimento. Por isso, temos o propósito de agradar a Deus, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Se agora há um novo entendimento sobre a vida, que a morte não é o fim, que existe a expectativa da eternidade, que nós, apesar da nossa incapacidade de fazermos, fomos amados por Deus, fomos trazidos de volta para um relacionamento com Ele, fomos salvos pelo sacrifício de Cristo, nós temos agora um novo propósito, que é viver uma vida diante da face de Deus, como diriam os reformadores, já que na última quinta-feira nós celebramos 507 anos da Reforma Protestante. Viver uma vida para a glória de Deus, em tudo aquilo que nós fazemos. Desde as atitudes mais simples, como lavar a louça e tirar o lixo para fora de casa, ou até mesmo ciência de foguete, não importa. Em todas as coisas, nós vivemos agora para a glória de Deus, porque não existe para nós uma separação. Nós não enxergamos mais a vida como se ela fosse um monte de caixinha ou gavetinha separada, onde a gente tem áreas e esferas da vida, como relacionamentos, trabalho e lazer, e aí espiritualidade fosse uma outra caixinha. Nós entendemos que existe o nosso relacionamento com Deus, porque agora nós fomos reconectados com Ele, e isso nos define, e nós vivemos para o louvor da sua glória, e nós
nós passamos agora então a buscar fazer tudo aquilo que nós fazemos para agradar aquele que nos amou primeiro, não para conquistar o seu amor, porque esse amor já foi provado na cruz, mas em resposta ao amor com o qual nós fomos amados por Deus, amor que vai até as últimas instâncias, um amor que foi capaz de entregar a sua própria vida e derramar o seu sangue. Isso nos leva a ter um novo propósito, a vivermos de maneira diferente. E isso acontece, sabe por quê? Porque nós ganhamos uma plena consciência a respeito dos nossos erros em relação ao nosso passado. Pois todos nós, versículo 10, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, sejam boas, quer sejam más. Uma realidade que nós aprendemos é que sim, aquilo que nós fazemos importa. A gente começa a olhar para as nossas atitudes e perceber as consequências dela. Eu falei aqui sobre acreditar em mudanças, porque o nosso passado, ele sim nos condena, ele nos mostra aquilo que nós realmente somos em nossa essência, em nossa natureza, mortos em nossos delitos e pecados, completamente depravados e inclinados ao mal. O bem que a gente até gostaria de fazer, a gente não faz, mas o mal a gente faz. Essa é a nossa realidade. Nossos atos de justiça diante de Deus não são nada, são trapo de imundície. O padrão de bondade é o próprio Deus, nós somos incapazes de atingi-lo. Nós então ganhamos a consciência dessas coisas e entendemos que existe para nós então agora uma consequência que deveria ser natural: pagar esse preço pelos nossos erros. Esse é o tribunal de Deus, aquele que é descrito no livro do Apocalipse como uma cena onde os livros da trajetória da sua vida serão ali expostos, a sua biografia não autorizada. Já imaginou? Ela está lá, com tudo aquilo que você fez de pior e pior ainda. E uma possibilidade seria ser julgado por essa biografia, mas o veredito, ele já está dado. Se o padrão de julgamento é a bondade de Deus, é o próprio Deus, a gente não vai atingir. Todavia, o livro de Apocalipse também fala da possibilidade de nós não sermos julgados pelos livros, mas pelo livro. Pelo nome escrito no livro da vida, pelo sangue do Cordeiro. Essa é a nossa alegria. Mas isso só se dá por conta da nossa consciência agora, que os nossos olhos foram abertos dos nossos pecados. É por isso que o ponto de partida da vida, da nova vida do crente, que agora tem esperança na eternidade, é a ação do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz na vida de um eleito? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o ponto de partida. Nós nos percebemos pecadores. Só que quando nós entendemos que fomos amados por Deus, apesar do nosso estado e condição, sabe o que acontece? Nós somos constrangidos por um amor que excede o nosso entendimento. Olha o versículo 14. Pois o amor de Cristo, ele nos constrange. É lógico que constrange. Se nós já estávamos condenados, se não existe nenhuma possibilidade de nós conseguirmos, por nossas forças, reverter esse quadro, esse julgamento, se o veredito já está dado e ele é justo, nós somos culpados pela nossa rebelião contra Deus, mas ainda assim Deus estabelece uma possibilidade de nós sermos perdoados. E não é uma mera anistia, é alguém pagar o preço no nosso lugar. Esse negócio constrange o nosso coração.
Porque nós estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É por isso que o nosso coração se constrange. É por isso que é impossível nós continuarmos com uma vida da mesma maneira, quando nossos olhos são abertos. Por quê? Porque às vezes a gente é seduzido pela religiosidade de acreditar que agora então, que Deus fez em Cristo Jesus, nós devemos fazer por merecer, e a gente acaba querendo trazer os méritos disso para nós mesmos, para a nossa capacidade, para a nossa performance, acreditando na nossa performance. Mas quando nós censuramos isso por conta da graça de Deus, nós corremos um outro risco da pessoa dizer, então eu posso viver a minha vida livre, leve e solto, e fazer aquilo que eu sempre fiz, e não mudar nada, e continuar do mesmo jeito. Não. Esses dois caminhos são caminhos que não entenderam o Evangelho. Porque quando o nosso coração é constrangido pela graça de Deus, quando nós entendemos que Ele nos amou e nos salvou, apesar dos nossos delitos e pecados, nós não somos mais seduzidos nem pelo legalismo da religiosidade, e nem mesmo para uma visão sem lei, antinomista da licenciosidade, que permite que a gente faça qualquer coisa que der na nossa cabeça. Nós vamos viver agora uma vida a partir de uma nova orientação, de uma nova compreensão, aquilo que os filósofos gostam de chamar de uma nova cosmovisão, um novo jeito de enxergar as coisas à nossa volta. Por quê? Porque agora nós temos um coração constrangido, que excede a nossa compreensão, que excede o nosso entendimento, mas que é em resposta ao amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Por quê? Porque nele os nossos erros foram apagados e tudo se fez novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E isso tem tudo a ver com a nossa conversa hoje. Pessoas podem mudar? Podem. Sabe por quê? Porque Deus em Cristo Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente sequer pode pedir, pensar ou imaginar. Se você frequenta essa igreja, que é uma nova igreja, uma igreja ainda no seu nascedor, você tem percebido que Deus tem nos dado o privilégio de ver a cada semana aqui pessoas chegando em busca de novos começos. Igreja é isso. E algumas pessoas vão dizer, mas olha só, o cenário da igreja tem um monte de gente com pendências e complicações. É igreja, é isso. Um bando de gente imperfeita. Eu já falei para vocês que a melhor definição de igreja para mim foi dada por um pastor que influenciou muito meu ministério, já falecido, chamado Eugene Peterson, que dizia que igreja é uma comunidade de pecadores, pastoreada pelo maior deles. Se você quiser encontrar quem é o pior de todos os pecadores, é só olhar para frente. É quem está com o microfone. É que Deus teve tanta graça e misericórdia que, de alguma maneira, Ele está ali, podendo ensinar alguma coisa. É isso que nós cremos. É isso que nós cremos. Que tudo se fez novo. Não importa o que te trouxe até aqui, ou a sua trajetória, os erros que você cometeu ou os erros que cometeram com você. Se você se percebeu além ou aquém daquilo que você realmente é, nós acreditamos que existe a possibilidade de uma nova perspectiva de vida, porque é isso que Jesus faz, Ele transforma.
Eu já contei aqui, no início do meu ministério, plantando igreja, quando algumas pessoas chegavam e diziam: pastor, você viu lá aquele moço, aquela moça, aquele homem, aquela mulher que chegou na igreja no último domingo, preciso te contar uma coisa sobre essa pessoa. E eu respondia: que joia, o que de bom você tem para contar sobre essa pessoa? E a pessoa respondia: então, pastor, na verdade, não é algo tão bom que eu tenho para dizer. E eu sempre respondia: então faz o seguinte, não me conta não. O problema não é com você não, o problema é comigo. Eu sou um pecador, miserável, desgraçado. E se você me contar isso, eu vou começar a olhar para essa pessoa nessa perspectiva. Mas eu creio em um Deus que faz nova todas as coisas. Se Ele transformou a minha vida e a minha história, Ele pode transformar a vida e a história dessas pessoas também. É isso que nós cremos. Nós cremos em transformação, é por isso que nós pregamos o Evangelho. E repare, de maneira nenhuma isso é legitimação de atos equivocados, para que as pessoas continuem fazendo a mesma coisa. Não, é uma compreensão de que Deus é capaz de fazer grandes milagres. E que essa pessoa vai transformar a cada dia o seu jeito de viver, não por sua capacidade, mas pela ação do Espírito Santo. Não somos nós que faremos isso. Não sou eu que vou te convencer. Sou eu que vou te mudar. O meu papel aqui é a responsabilidade de falar das más notícias e das boas notícias todas as semanas. Esse é o momento que nós temos no nosso culto, querigmático, de proclamação, de voltarmos ao Evangelho. E sabe o que o Evangelho vai fazer? Ele vai te incomodar. Então, seja muito bem-vindo. Você é acolhido, você será acolhido aqui, independente da sua trajetória. Mas deixa eu te contar uma coisa. Jesus nos ensina a agirmos e vivermos com graça e verdade. Nós, graciosamente, estamos de braços abertos para te acolher como parte dessa família, como nós fizemos hoje aqui com tantas pessoas. Mas também, nós, semana após semana, falaremos das verdades do Evangelho, que muitas vezes vão trazer desconforto, porque elas jogam luz em alguns cantos escuros que a gente gostaria de esconder. Mas é isso que a palavra de Deus faz. Ela nos liberta. E nós cremos que isso pode gerar efetiva transformação, que nos leva a uma grande responsabilidade. Portanto, agora somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós temos um ministério concedido por Deus, o ministério da reconciliação. Por meio de Cristo, Ele está reconciliando consigo o mundo e Ele nos confia essa mensagem. E agora, então, com atitudes e palavras, nessa nova vida que nós temos, nessa nova compreensão das coisas à nossa volta, nós nos tornamos mensageiros e agentes desse reino, para que outras pessoas possam também ser impactadas por aquilo que nos impactou, desnudadas por aquilo que nos desnudou e transformadas por aquilo que nos transformou. Nós somos convidados agora a sair da nossa zona de conforto, de simplesmente sentar em uma cadeira e esperar o nosso endereço no céu, mas vivermos uma vida que evoca perguntas, cuja resposta é o Evangelho. A cada dia, em qualquer lugar onde Deus nos levar, em todo o tempo, que nós possamos ter essa compreensão e viver a responsabilidade dessa missão com a qual nós fomos comissionados pelo próprio Jesus. É por isso que nós cremos sim, que igreja desenvolve, tem que crescer, os frutos têm que ser percebidos. Às vezes as pessoas falam assim: ah, pastor, a igreja tem qualidade, mas não tem quantidade. Uma coisa não é em detrimento da outra. Quando nós pregamos o Evangelho, sabe o que vai acontecer? Pessoas vão ser impactadas e transformadas no seu dia a dia, no seu jeito de viver. As pessoas ao seu redor vão ficar intrigadas, e elas vão querer ver o que está acontecendo, e elas vão chegar. O desenvolvimento e crescimento de uma igreja não é pela capacidade da eloquência de nenhum pregador ou comunicador, mas ele é consequência da maturidade de um povo que vive à luz do Evangelho. Por quê? Porque em um mundo
sedento, em um mundo que jaz no maligno, instável, as pessoas estão desesperadas por uma mensagem de alívio, de alento, de descanso e de esperança. E nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós recebemos essa mensagem. Essa é a nossa responsabilidade. Ir e compartilhar e transbordar disso em todo tempo e em todo lugar. Para a gente pensar a respeito disso, você tem dificuldade em entender quem você é e o seu objetivo na história, agora que os seus olhos foram abertos? Lembre-se, você foi criado e amado por Deus em Cristo Jesus. É isso que te define. Essa é a sua identidade. É isso que você é agora. Você é nova criatura. Esqueça como te definiram. Esqueça como você foi rotulado ao longo da história, como alguém que fez ou deixou de fazer, como alguém que realizou ou deixou de realizar, como alguém que foi protagonista no erro ou foi vítima. Nada disso te define. O que te define agora é quem você é em Cristo Jesus, filho amado, em quem o Senhor se alegra. Você tem se arrependido da maneira como você tem vivido, das decisões que você tem tomado? Talvez você esteja aqui exatamente por causa disso. Talvez você esteja nos acompanhando nesse momento exatamente por causa disso. Decisões equivocadas, escolhas ruins, te levaram para longe de Deus, para longe dos seus familiares, para longe dos seus amigos, para longe de você mesmo. Talvez hoje a sua instabilidade, até mesmo nas suas emoções, no que diz respeito a não conseguir gostar de você mesmo, se dá por conta de algumas das suas escolhas. Mas, como eu já disse, se não é isso que te define, mas sim aquilo que foi feito em Cristo Jesus, nós podemos experimentar novas todas as coisas. Você pode viver uma nova vida. Você pode viver algo novo. Não, eu não estou prometendo para você um mundo sem batalhas, sem lutas. Eu não estou prometendo para você que você vai prosperar financeiramente em tudo aquilo que você fizer. Eu não estou prometendo para você a ausência de adversidade. Eu estou prometendo uma nova vida, na qual Deus é o guia, tem o controle de todas as coisas. Uma nova vida, onde o Senhor, que tem uma boa, perfeita e agradável vontade, te direciona e coloca ao seu redor pessoas, para que vocês possam se apoiar e se ajudar mutuamente, amando uns aos outros, servindo uns aos outros e até mesmo carregando as cargas pesadas uns dos outros. Você ainda não consegue perceber o que Deus quer fazer através de você? Ele quer alcançar as pessoas por meio das suas atitudes e palavras. Essa é a sua missão, seu comissionamento. Esse é o seu ministério, o ministério da reconciliação. Vive em todo tempo, sabendo que nenhum lugar, nenhum encontro é aleatório, mas que Deus pode te usar para que outras pessoas possam experimentar novidade de vida. Afinal de contas, é Ele quem faz novas todas as coisas.